professora Sheila chegando na área. Vamos estudar sobre arte egípcia. Então, olha só, nós vamos estudar agora na unidade do livro de vocês, unidade 1, arte egípcia. Arte, civilização egípcia, arte, religião e tipo de governo, princípios da arte egípcia. Nós vamos ver a importância do artesão, a arquitetura egípcia, antigo e novo império. Olha que legal! Então, nós vamos nos deparar com todos essa maneira, não é? Dessa civilização tão antiga, tão grandiosa, que é o Egito. E aí nós vamos conhecer mais das pirâmides, das grandes navegações, da arquitetura e escultura do nosso grandioso faraó. A arte e civilização egípcia. Vamos lá. Todos esses elementos revelam um imaginário construído sobre a civilização egípcia, que permanece viva e muito forte até os nossos dias de hoje. Lógico, em virtude da importância que essa civilização teve para a história, foi sim muito importante, né? E nós devemos, por isso é que nós estamos aqui agora estudando sobre a arte egípcia. Por quê? Porque ela teve grande importância para todas as civilizações, na verdade, tá? Ao longo de seus aproximadamente 3.000 anos de existência, ela contribuiu muito para o desenvolvimento de áreas como matemática, astronomia, arquitetura, agricultura e, lógico, a arte. A arte não poderia faltar, com certeza. Nós aprendemos muito da arte egípcia, né, e desse povo com a arte. A arte criada pelos egípcios foi muito diversificada e influenciou civilizações posteriores, como a civilização grega também. E nessa unidade nós estudaremos a arte egípcia e entenderemos como ela estava totalmente ligada ao funcionamento das crenças dessa civilização. Não há como falarmos sobre arte egípcia sem pensarmos nas formas de controle político e religioso, gente. É importante que quando a gente fala desse povo, quando a gente fala da arte egípcia, a gente fale também que eles são super religiosos e políticos. E a política e a religião influenciaram na forma da arte, na forma de expressar essa arte, tá? Para os egípcios, que eram politeístas, o sol, chamado de An, era sagrado e considerado uma de suas principais divindades. Então, eles eram adoradores do sol. Eles também acreditavam que existia uma vida após a morte do corpo físico. Ou seja, que depois de morrerem, as pessoas experimentariam a eternidade, quer dizer, o pós-vida. Então, essa coisa da religião, né, do governo, sempre estavam muito interligados ali na cultura egípcia, e eles davam muito valor a essa religião. Eles adoravam, eles não eram só, não adoravam apenas o sol, eram vários deuses que eles adoravam. E isso influenciou muito na arte do povo egípcio, tá? Em razão da força das crenças religiosas e das hierarquias sociais presentes no Egito Antigo, a arte desenvolvida nessa civilização estava totalmente ligada às instâncias religiosas e políticas. Tudo estava ligado, tá, gente? Tudo que hoje chamamos de arte egípcia tinha uma utilidade. Nesse caso, de manutenção da vida. A imagem do corpo de quem morreu teria de ser guardada na forma mais fiel possível. Então, eles tinham o credo deles, eles acreditavam de uma forma. Por isso, esse corpo que eles queriam manter, não é, vivo, era imortalizado. Eles acreditavam assim.
em forma de escultura e em pintura. Por isso é que é tão importante a gente estudar a arte egípcia, porque eles imortalizaram, na verdade, a cultura deles, a vida deles, através dessas artes, que nós hoje conhecemos, que nós hoje temos acesso. Por quê? Porque eles sendo tão sábios e inteligentes, decidiram imortalizar toda essa arte. Em forma de escultura, de pintura, eles imortalizaram a imagem deles, a imagem dos egípcios, a cultura deles, ok? Isso é muito importante pra gente. Então, gente, os artistas egípcios, eles não se preocupavam com padrões de beleza, mas com a fidelidade da sua obra. Eles queriam, na verdade, queriam que essa aparência física das pessoas fossem retratadas. Por quê? Porque era necessário que os mortos estivessem representados da maneira como eram em vida. Então, isso para eles é que era importante, tá? Lembrem-se disso quando pensar nas arte, no modo de arte desse povo. As produções do Egito Antigo, que hoje chamamos de artísticas, elas não eram criadas para serem vistas pelos vivos, mas por aqueles que já haviam morrido. Elas eram feitas para decorar os túmulos dos mortos, das pessoas de maior importância, como os faraós, como as rainhas, né, que são as esposas dos faraós, a fim de que a passagem deles para o pós-vida fosse facilitada por elementos familiares representados, ou lugar onde viveram, os alimentos de que gostavam, seus costumes, entre outros. Então, por essa razão, a arte egípcia é considerada uma arte tumular, voltada à eternidade. Isso é importante, é uma das características desse povo e da arte egípcia. E é importante que vocês lembrem. Atualmente, chamamos os profissionais do Egito Antigo de artistas, atualmente. Mas no tempo que eles existiram lá no Egito, eles não eram considerados assim. Eles não eram denominados assim, pois eles estavam associados a trabalhos manuais. E na antiguidade, o trabalho manual não era visto como algo superior, tá? Eles tinham, sim, o seu valor, claro, mas não era visto como trabalho superior. E aí nós temos uma pirâmide social do Egito, onde nós podemos observar onde está o artesão, na terceira fileira. Tá vendo? Temos primeiro quem? Os escravos. Os escravos é ralé mesmo, tá? E depois vem os camponeses, que são aqueles que produzem, que estão ali no campo. Depois nós temos os artesãos, que eram os artistas. Terceira fila da pirâmide. Quarto, os comerciantes. Quinto, os escribas. Eram, sim, bem importantes os escribas. Sexto, os soldados. Sétimo, os nobres e sacerdotes. E por último, lógico, faraó. Então nós temos aí uma pirâmide social para que vocês possam pensar um pouco mais sobre essa coisa do artesão, né? E aí, a seguir, nós veremos alguns princípios da arte egípcia. Porque essa arte, né, nós podemos colocar aí algumas características importantes da arte egípcia. Primeiro, preferência pelo ângulo de maior visibilidade. Essa era uma das características importantes da arte egípcia. Em suas representações artísticas, os egípcios combinavam a visão frontal com a de perfil. Em outras palavras, podemos dizer que a representação de cada parte da imagem, seja um ser humano, de um deus, de um animal ou de uma paisagem, era feita do ângulo que proporcionava maior visibilidade a quem olha. Portanto, na arte egípcia, o rosto como um todo, os braços, as mãos, as pernas e os pés eram representados de perfil.
e os olhos e as orelhas e o tronco de frente. Isso chama-se a lei da frontalidade. É uma característica da arte egípcia. Preferência pelo ângulo de maior visibilidade, tá bom? Gravem essas coisas que é muito importante. Na escultura, no entanto, esse princípio era um pouco diferente, porque a peça era pensada para ser vista de um único ângulo de visão. Não tinha essa coisa do perfil, então era um único ângulo, diferentemente do que produziu na arte grega, como veremos depois, nós vamos estudar a arte grega. Essa escolha dava a possibilidade da escultura ser vista sem a necessidade de ser contornada. Por esse motivo, a escultura egípcia foi chamada erroneamente de bidimensional, mas na verdade não existe bidimensional. Ela está ali, ela está estática, parada, e você tem aí uma peça para ser vista de um único ângulo. Uma outra característica importante é a geometrização das formas. A maneira como os elementos eram representados graficamente obedecia mais uma norma geométrica, a diferenciação de cores. Na pintura, a cor da pele dos homens era mais escura que a cor para o tom da pele das mulheres. Então existem, e aí na imagem dá pra gente observar bem essa diferenciação de cores. A mulher está com um tom de pele mais claro e os homens, representados aí, têm um tom de pele mais escura. Isso também são características da arte egípcia. E vamos à nossa atividade, bem fácil, bem legal, bem interessante a nossa atividade arte egípcia. Vocês vão apenas responder as atividades da página 116 e 117, tá bom? Então, se tiver dúvida, pode perguntar no privado aqui para a professora Sheila, estarei ajudando vocês, ok, gente? Até a próxima semana, que Deus abençoe todos vocês!